a Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Dá um oizinho para quem está perto de você aí, me ajuda. Dá um oizinho. E glória. Muito bom a gente poder se cumprimentar, estar juntos. Eu quero poder nessa noite, eu vou vazar que eu estou dando um suporte lá para ela, cuidando, ela está bem, está tudo certo, só precisa de um pouquinho de cuidado e assim por diante. Mas eu quero falar com você sobre algo nessa noite que acaba sendo meio que imperceptível e parece que é algo que nós não dominamos. Eu quero falar sobre campos de batalha. Escute, eu quero falar sobre territórios de batalha. Quando nós falamos em batalha espiritual, luta espiritual, muitas das vezes a visão que vem para a gente é a visão de um demônio com uma espada e um anjo com uma espada e eles pelejando. E eu quero dizer que batalha espiritual não é isso. Eu quero falar sobre batalha espiritual, eu quero falar sobre lutas que todos nós travamos, mas às vezes por falta de entendimento, aonde que essa luta se dá e como que essa luta acontece, nós acabamos perdendo muitas batalhas. E na verdade, aonde a boa parte, aonde o início de todas as lutas começa, não é no físico, não é na carne. A luta começa no mundo do espírito e no nosso pensamento. O pensamento tem algo extremamente forte, poderoso. A Bíblia garante sobre isso, a Bíblia vai falar sobre isso. O poder que tem aquilo que nós pensamos. Eu não sei se você já leu, se você sabe, se você já deparou. O mundo secular já viu isso. Existe um livro, um filme chamado O Segredo. Alguém já leu, já viu o filme? Algumas pessoas sim. Basicamente, esse filme, ele tem uma base sobre o poder da mente. Mas eu não quero falar sobre o mundo secular, eu quero falar sobre a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o que Deus que criou eu e você diz a respeito dessas coisas. Eu quero falar que isso é definição entre sucesso e fracasso. Isso é definição entre coisas boas e coisas ruins. Tudo vai se iniciar primeiro dentro da nossa... Abre a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, parte A do versículo. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Se alguém quiser me abençoar com uma aguinha aqui, eu agradeço. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, parte A do versículo. Quem achou aí? É bem curtinho, mas olha como diz. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Essa parte do versículo ela é extremamente forte, porque ela está falando, em outras palavras, que aquilo que nós mentalizamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós focamos, tem tudo, esse significa, vai acontecer, ou tem tudo para acontecer. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Cheguei correndo, tomar uma aguinha para... Todo pensamento é uma semente. Todo pensamento, ele é uma semente. E nós precisamos
E quando nós iniciamos o nosso dia, os desafios empresariais, os desafios no trabalho, os desafios no casamento, o desafio com os filhos, os desafios ministeriais, todos os desafios na forma da condução, todos eles vão passar exatamente por esse lugar, por esse momento. Porque como imagina na sua alma, assim é. Diga comigo, pensamentos, vamos junto, pensamentos são uma semente. Uma semente, quando ela cai numa boa terra, ela produz, ela gera e assim por diante. Deixa eu dar algumas bases bíblicas para te ver como a Bíblia fala desse assunto. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, diz assim. Mateus 5, 28. Aí, tão rápido os meninos aí, aleluia. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção, significa pensamento impuro no coração, já adulterou com ela. O que Jesus estava ensinando aqui? Que o momento que eu uso o meu pensamento para uma coisa negativa, aquilo vai acontecer, tem tudo para acontecer, e se eu não frear, aquilo acontecerá. Uma pessoa não comete um crime, um assassinato, um adultério, um dia ela acorda, vai e faz. Não é assim. Essa pessoa, ela vem cedendo aos poucos na sua intimidade. Essa pessoa, ela vai mentalizando isso no seu secreto. Essa pessoa, ela vai alimentando aquilo. Então isso serve tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A mente, ela por si só, ela não é boa e ela não é má. O que vai definir se ela é boa ou ela é má são as nossas escolhas e aquilo que nós vamos fazer com ela. O livro Mateus 5, 28, Jesus ensina, porque aqui ele não falou que a pessoa adulterou, não falou que a pessoa cometeu um adultério. Ele está falando que como você olha com a intenção impura, quando olho para uma mulher e eu começo a imaginar alguma coisa com aquela mulher, eu já adulterei. Por quê? Porque se eu não frear esse instinto, isso irá acontecer, porque aquilo é uma semente, e a semente caindo dentro do meu coração, aquilo vai acontecer. Quem está pegando aí? Então Jesus fala do pensamento sendo como uma semente. Eu quero falar para você sobre algo. Primeiro, o que você pensa é o que você sente. O que você sente é o que você faz. E o que você faz vira quem é você. Deixa eu repetir. O que você pensa é o que você sente. Quando olhamos, pensamos em coisas boas, nós acabamos sentindo coisas boas. E quando nós sentimos coisas boas, nós fazemos coisas boas. E quando nós fazemos coisas boas, nós viramos pessoas boas. Então, tudo começa na origem do meu pensamento. Alguém está conseguindo pegar aí? A primeira batalha espiritual não começa na carne, mas na mente. Por isso, em 1 Coríntios 2,16, apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, não foi rápido não conseguiu. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Por que o apóstolo Paulo está falando da mente de Cristo aqui? Por que ele fala da mente de Cristo? Ele não fala do caráter de Cristo, das mãos de Cristo, da atitude de Cristo, da verdade de Cristo, do amor de Cristo. Ele fala da mente de Cristo. Porque exatamente aquilo que eu disse. Aquilo que você pensa é o que você sente. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu sinto como Cristo.
e quando eu sinto, eu ajo como Cristo. E o que você vira é alguém que glorifica o nome de Cristo. Mas é interessante, a vida cristã, ela é santificada, ela precisa começar de uma santificação na nossa. Alguém está entendendo o que eu estou tentando falar aqui? Por que tu está falando sobre isso, pastor? Já vamos chegar lá. O livro de 2 Coríntios 10, 3 ao 5, diz assim, preste atenção, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Presta atenção. Embora eu sendo carne, eu não luto na carne. As nossas lutas não são carnais. O carnal é consequência. Eu e você somos carne, osso e carne. Mas embora nós sendo carne, nós não lutamos de forma carnal. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pega o final, levando todo pensamento à obediência de Cristo. Então vamos lá. Aquilo que eu penso tem tudo para acontecer. O diabo sabe disso. O diabo sabe que a tua mente é o volante da tua vida. O diabo sabe que os teus pensamentos são sementes para a tua história. O diabo sabe que aquilo que você pensa tem tudo para acontecer. O que ele faz? Ele começa a atacar na mente. Ele começa a lançar pensamentos de tristeza, depressão, de morte, de lascívia, de prostituição. A tua mente vai ser atacada o tempo todo, de todas as formas. E hoje, o sistema do mundo, governado, influenciado por Satanás, vai tentar entrar na tua mente o tempo todo, através de tantas informações e vídeos e tantas coisas. Porque de verdade o que você vai se alimentando, como é que eu alimento a minha mente? É pelos meus olhos que eu alimento a minha mente, é pelos meus ouvidos que eu alimento a minha mente. E automaticamente, às vezes, nós não nos apercebemos disso. Porque quando o apóstolo Paulo está falando, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, vírgula, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte: você terá que fazer uma escolha. Levar cativo significa o quê? Eu vou decidir. Eu não deixo a minha mente vagando. Eu não deixo a minha mente à deriva. Eu levo ela cá. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Irmãos, o que eu quero trazer para você? Que muitas vezes, e nós somos assim, nós somos seletivos no que comemos. Tem coisas que nos dá nojo e nós não comemos. A mesma coisa tem que ser os nossos pensamentos. Eles não podem ficar à deriva. Você não pode ouvir tudo que é coisa, você não pode ficar achando que tudo é normal. Apóstolo Paulo está falando, ei, leva cativo o teu pensamento. Decida pensar nas coisas de Deus, decida pensar em coisas boas, pensa em coisas que te levam ao sucesso, pensa em coisas que te levam para cima, pensa em algo que te ajude a crescer, escute algo que te ajude a crescer. Automaticamente, quando você faz isso, a sua vida, você começa a sentir diferente. A primeira coisa que eu li para você, que aquilo que você pensa, você sente. Se eu falar e eu for bom de argumentação numa coisa nojenta, e eu começar a dar detalhes, você vai enjoar aí no banco. Por quê? Porque você vai pensar naquilo. Você vai mentalizar aquilo. E o teu corpo vai reagir ao que você está pensando. Nós precisamos ser mais sábios nessa guerra espiritual. Por quê?
Porque na verdade a nossa sociedade, os nossos dias estão adoecidos. Adoecidos com dores emocionais, adoecidos com tantas coisas. Por quê? Porque há uma congestão de pensamentos ruins, negativos, derrotistas. E de verdade, essa é a batalha espiritual. Você vai viver num ambiente que você vai ouvir o que você não gosta. Você vai ter que conviver com pessoas que você vai ter que ouvir coisas que não gosta. Você pode estar no mesmo ambiente, mas não compactue. Rejeite. Sabe que tem coisas que não precisa ser indelicado, mas tem coisas que você tem que dizer: eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito essa palavra. Eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito essa emoção. Porque se você for guiado pelas tuas emoções somente, se você for guiado pelos teus pensamentos somente, eu preciso dizer, você está perdido. Porque Satanás vai te manipular do jeito que ele quiser. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ele não falou: eu tenho as mãos de Cristo, eu tenho os pés de Cristo, eu tenho o coração de Cristo. O apóstolo Paulo disse, nós temos que ter a mente de Cristo. Aquilo que eu penso, como eu ajo, guerras emocionais. Alimente o teu dia com coisas boas. Alguém recebe, pelo amor de Deus, para me deixar feliz? Quando eu fiz o desafio de nós começarmos, e por sinal não falei mais sobre isso, não comece o seu dia sem ler a palavra de Deus. Ah, pastor, isso é mania. Não, eu estou cuidando de você. Antes de você ver uma notícia que o rio está subindo, que tudo vai ser destruído, que vai não sei o quê, que vai não sei o quê, que vai acabar tudo de novo, você vai ler, tudo posso naquele que me fortalece. A minha vida começa a ter outro ânimo. Faz sentido para alguém aí? Você precisa sair desse culto sabendo lutar espiritualmente. Satanás quer dominar a tua mente, quer dominar o teu coração, ele quer dominar o que você pensa, ele quer dominar a sua forma de agir, e ele vai tentar manipular o seu pensamento. A palavra do Senhor diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa um ato intencional. Levar cativo significa ato intencional. Eu decido que eu não quero ouvir. E existe dentro de nós, eu vou trazer o termo, eu esqueci de novo de pegar, um sentimento que nós gostamos de tragédia. Dentro do ser humano tem um negócio que acaba desenvolvendo, que a tragédia atrai a nossa atenção. Isso é comprovado pelos telejornais, pela mídia. Quando morre alguém, que um avião caiu, a mídia bate todos os recordes, todo mundo quer saber detalhes. Irmão, não vai mudar nada tu saber, mas nós queremos ver. Você está passando num trânsito, tem pessoas atiradas, mortas, todo mundo para olhar aquela cena terrível. Mas o que vai mudar? Nada. Não vai ajudar, vai causar outro acidente. Mas as pessoas, por quê? O que nos leva a isso? É a natureza carnal caída. Você tem que dizer não para ela. Pastor, tu quer que eu viva no mundo de Bob? Que eu não saiba da realidade? Não, meu irmão. Eu quero que você saiba da realidade, mas eu quero que você também saiba que você tem um Deus que governa, que muda toda a realidade. O que nós fizemos aqui, naquela oração, daquela chuva, coisa e tal, para mim não é coisa pequena. Você pode não ter dado a mínima bola, mas eu entendo que pela nossa oração, pastor, tu está te achando. Não, eu estou só ouvindo a palavra. Eu sei que Deus inclina os seus ouvidos ao clamor daqueles que o amam. Faça coisas positivas. Alguém está vivo aí? Pastor, como que eu mantenho a minha mente cativa? Vai ser uma guerra. Porque o inimigo vai fazer de tudo para entrar.
Ele vai fazer de tudo para tirar o teu foco para que você gere. Veja, o pensamento é uma semente. Ele quer botar semente do mal, semente de tristeza, de dor, de sofrimento, de abandono. Se você pegar essa semente, você vai se sentir abandonado, entristecido, e você vai agir como um abandonado, como um entristecido, e você vai ser um abandonado, um entristecido. Agora, tudo isso pode mudar quando eu e você lemos a palavra e caímos dentro dela. Como que eu mantenho a minha mente cativa? Eu estou pregando isso tudo nessa noite, sabe por quê? Porque está na hora de você fazer uma faxina na sua mente. Não aceite tristeza, depressão. Não alimente. Não alimente. Tudo que tu alimenta cresce. Eu vou dar um diagnóstico para você. Você vai entender o que eu estou falando. Tem gente que você fala, a pessoa fala da derrota, da tristeza. Ela troca de pessoa, ela vai para outra, ela fala da vida ruim. Ela fala e a vida da pessoa não muda nunca. Ela vive num ciclo de dor, de tristeza. E aquilo como se fosse um troféu. Não, meu irmão. Eu sou meio revoltado com algumas coisas. E eu sou meio doido para acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o meu Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. E essa vida Ele quer para mim, é o propósito dEle, Ele veio para isso. Para quebrar todas as cadeias do inimigo. Então não tem áreas, não tem dor, não tem doença, não tem situação financeira, não tem lar, não tem família, não tem filho que não possa mudar pelo poder de Deus. Mas eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar o que eu semeio. Olha a sunamita, ela está com o filho morto. Geazi pergunta: vai tudo bem contigo? O que é que ela disse? Vai tudo? É maluca. O filho estava morto. Não, mas ela entendeu que aquilo que ela pensa é uma semente. E aquele tudo bem não é uma alienação, é um tudo bem de fé. Eu creio que Deus pode fazer tudo, inclusive ressuscitar o meu filho. Não deixe que essa onda de baixo astral, que essa onda de coisas ruins, de notícias ruins, tome conta da sua vida. Às vezes, isso aqui não é nada espiritual assim para assustar você, mas só para dar uma ideia. Tu tem que deixar o teu corpo e sair fora assim. E se olhar. Alguém entende o que eu estou falando? O que eu estou falando aí, gente? Ou o que eu pareço aí? Vê se eu pareço um filho de Deus falando. Vê se eu pareço, se eu glorifico a Deus desse jeito. Vê a minha vida, o que eu falo. Vê o quão agradável eu sou com as pessoas. Porque, irmãos, eu vou contar um segredo para você. Ninguém gosta de gente derrotada. Pode não ter coragem de dizer para você, mas ninguém gosta. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, murmura de tudo, chora o tempo todo? Quando ela vem vindo aqui, ela... Ups. Agora, quando vem alguém que tem a mente de Cristo, o seu rosto resplandece, ele é cercado de pessoas que vão se achegando a ele, porque na verdade a presença de Jesus atrai pessoas, atrai vidas. Alguém está vivo aí? Como que eu mantenho a minha mente cativa? Salmos 1 ao 3, escute. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto,
cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Esse é um homem que mantém a mente cativa. Ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Ele é ligado em Deus. A mente dele não anda desviando ou desviada, deixando que o diabo toque. Eu preciso me alimentar. Segundo, Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Hoje, você está alimentando. Saiu numa quinta-feira, apresentando o teu corpo cansado, na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Mas você vai sair daqui com a mente transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso que nós fizemos, para poder manter a mente cativa. Pastor, mas a minha mente já está viciada. Deixa eu só falar um pouquinho, meu tempo é curto. O que é uma mente viciada? Irmão, tem gente que gosta de coisa ruim. Se soube de uma notícia ruim, ó, quando tem uma bênção, ele não sai contando. Não liga para alguém para dizer, olha, sabe a vida do irmão? Nosso irmão foi abençoado, comprou sua casa, comprou seu carro, sua família está bem, o seu filho se converteu. Eu estou te ligando para contar do irmão que o filho se converteu. Não. Mas quando alguém cai, quando alguém resbala, quando alguém passa uma luta, quando alguém passa uma guerra, essa pessoa tem prazer de contar o que aconteceu. Mente está cauterizada. Essa mente precisa ser renovada pelo poder de Deus. Ela acostumou com coisas ruins. Ela gosta de ver de jornal em jornal. Sai de um jornal, vai para outro jornal, vai para outro jornal, vai para outro jornal, e só vendo tragédia. Não estou criticando, eu estou lendo o perfil. Essa pessoa se acostumou. A mente dela se acostumou. Mas tu fala com ela, ela está desesperançosa, não tem visão da vida para frente, não sonha com nada, está esperando a morte chegar e levar. Pastor, o que é que faz num negócio desse? Romanos 12:1. Escute, rogo-vos, pois, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo assim, ó. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo quase que de joelho, falando com a igreja. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ele está falando da razão, ele não está falando da emoção, ele está falando da mente. E ainda ela diz, não vos conformeis com este século. Significa, não deixa que o mundo, através de tudo que ele quer que tu coma de lixo, apresente para você. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, me ajuda a entender melhor esse negócio da mente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a minha mente. Não empreste a tua mente para Satanás. Não empreste a tua boca para fofoca. Não empreste o teu coração para coisas ruins. Isso tudo vai levar você sempre para baixo. Mas você pode, em Deus,
mergulhar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, as promessas de Deus, é que vão levar eu e você das dificuldades do nosso dia a dia, dos desafios que nós temos dia a dia, a um local de vitória no Senhor Jesus. Amém?